Fala, Chofens! Estamos aqui hoje com mais um episódio do Mulher Real, temporada Mulher Real, dentro do nosso podcast Júnior na Lata. E hoje o negócio vai ser especial porque eu vou responder algumas perguntas que mandaram lá no Instagram. E nós temos a primeira pergunta chegando aqui fresquinha da produção. E a produção vai entrar e entrou! Olá, meu nome é Bruna e eu vim perguntar em nome da Júlia, que ela perguntou: como foi seguir o seu chamado... Pode seguir, Bruna. Tá bom. Ficou nervosa, mas vai dar tudo certo. Desculpa. Ó, a Júlia perguntou: como foi seguir o chamado... Como foi seguir o chamado pastoral do Theo? Aceitou tranquilamente? Você se descobriu pastoral com ele? Muito boa essa pergunta. Vamos lá, eu vou começar pelo fim, tá? É Júlia, né? Oi, Júlia, tudo bem? Eu vou começar pelo fim. Quase minha xará. Primeiro ali, né? Você se descobriu pastoral com ele. Aí já fica a primeira dica, primeiro ensino pra você hoje. Nunca se envolva num relacionamento que uma das pessoas tem o chamado ministerial se a outra não tiver. Então, se o Teófilo tivesse o chamado pastoral e eu não tivesse a convicção do meu chamado pastoral, antes de estar com ele, eu estaria num grande problema. Assim, pode até ser que mais pra frente eu descobrisse, mas se eu não tivesse chamado pastoral, eu não deveria me casar com ele. Por quê? Eu iria atrapalhar a vida dele. O que acontece? Para você estar em ministério com alguém... Assim, se o outro tem, você fala assim, não, eu não tenho chamado... Mesmo que você não vá ser a pessoa que vai ser, tipo, super pastor, ou vai pregar, ou vai estar super envolvido na igreja, você tem que ter um nível de chamado ministerial. Você precisa ter esse chamado, porque senão você não vai entender a vida, a dinâmica de uma família ministerial, que é muito diferente das outras. Porque não tem hora para nada. Você não trabalha das 9 às 5 de segunda a sexta. Você trabalha todos os dias da semana. E você já me ouviu falando aqui que para mim não é um trabalho, para mim é um privilégio, é uma alegria, mas se eu não tivesse chamado ministerial, seria um peso. Então, assim, é qualquer dia, qualquer hora, à noite, domingo. As pessoas às vezes falam, mas você nunca vem visitar. Gente, aqui... é que vocês têm o fim de semana livre. Eu tenho a semana mais maleável. O meu fim de semana é o momento que eu não posso mexer, que eu não posso mudar. Então, a gente precisa entender que tem uma dinâmica muito diferente. E vai ser uma vida, assim, bem... Ela precisa de muita flexibilidade, ela é, entre aspas, instável e não do jeito negativo, mas é porque você nunca sabe pra onde que vai, o que vai acontecer. Às vezes, você tem que mudar os planos de última hora. Então, é diferente. Você precisa ter o seu chamado ministerial confirmado antes de estar, como eu estou falando para mulheres, então, antes de estar com um homem que tenha chamado para ministério. E se você não tem, não faça isso com você e com ele. Por quê? Você vai acabar ressentindo a igreja, vai acabar ressentindo, então, Deus, e aí o negócio vai por água abaixo. Então, você só deve casar com alguém que tem chamado ministerial, se você também tiver. Porque se você não tiver, a sua vida vai ser... Eu sei que essa palavra é muito pesada, mas vai ser, tipo, infernal. Porque você não vai conseguir viver aquela dinâmica, uma dinâmica muito específica, muito diferente. Então, mesmo que você não seja a pastora, tá? Tudo bem. Mesmo que não seja a pessoa que vai pregar, você precisa ter chamado para a igreja. Se você está casando com um homem que tem chamado para a igreja. Então, a pergunta foi se eu me descobri pastoral, como é que foi com ele? Como foi seguir o chamado pastoral do Teófilo, se eu aceitei tranquilamente. Então, o negócio foi esse. Quando eu voltei para Jesus, eu tive a convicção, que foi lá em abril de 2010, eu tive a convicção que eu era chamada para ministério. Eu tinha certeza absoluta disso, antes de eu conhecer o Teófilo. E aí Deus foi adaptando aquilo que eu achava que era um chamado de ministério, ele foi trazendo as especificações, mas foi antes. Porque eu não queria nem estar em São Paulo, por exemplo. Eu não queria estar numa cidade, eu queria ir para as nações, eu queria ir para os lugares mais escuros do planeta, pregar o evangelho, eu queria morrer para Jesus. Realmente, eu queria ser mártir. Aí Deus falou, não, que legal, que bom, né? O zelo que eu tenho, né? Que eu tava no meu coração. Mas Deus tinha um outro propósito pra mim. E aí ele começou a falar que eu iria me casar. Eu, mas se eu me casar, mas tá bom, então eu não vou ter filhos. Ele, não, você vai ter filhos, mas eu vou colocar meus filhos por essa vida, vai ter filhos. E aí ele foi falando aos poucos comigo, e eu muito aberta, com muito temor ao Senhor, eu fui entendendo e adaptando aquilo que eu achava que era o zelo do meu coração de servir a Deus. E eu achava que só dava pra servir daquele um jeito. E aí Deus foi adaptando e falando, e aí foi o ponto que ele falou, você vai casar, você vai ter filhos e você vai ficar em São Paulo. Eu falei, São Paulo, Deus! São Paulo! Sim, São Paulo. Esse é o seu campo missionário. E aí, com tudo isso confirmado na minha vida, Teófilo se apaixonou por mim e depois eu me apaixonei por ele. E o resto é história e vivemos hoje essa
vida de ministério. Então, eu tive a convicção antes de estar com ele, e isso é essencial. Porque aí eu não coloquei nele o negócio. Agora nós temos a segunda pergunta. E a segunda pergunta vem, chegou. Oi, gente, eu também sou a Bruna. E eu vou... Muitas Brunas na produção. E eu vou fazer a pergunta da Verô. Quais conselhos você daria para um casal sem filhos ainda? Boa. Isso é muito bom. Um conselho... Bom, primeiro, casal sem filhos. Vocês têm... É um momento que vocês têm para mudar planos e para fazer coisas diferentes e para testar coisas diferentes, para estudar muito, para investir em vocês como casal, para vocês talvez mudarem de lugar, experimentarem uma cultura diferente, porque vocês estão sem filhos. Quando o filho entra na jogada, as coisas mudam um pouco. Você tem que ter um hospital para parir, você tem uma certa... Você busca... Você precisa construir uma comunidade. Eu já falei disso aqui em algum episódio antes. Se você não tem a sua família natural perto, você precisa de uma família espiritual perto de você, porque demanda criar filhos. Você tem que contar com avós, sejam espirituais ou naturais, tios espirituais ou naturais, primos. Então, família, além do pai e da mãe, tá? Então, essa comunidade espiritual que você cria aí. Então, quando você está sem filhos, tem mais oportunidade de você de uma forma mais fácil. Bati aqui no microfone, espero que não tenha ensurdecido você. É mais fácil de você lidar com essas mudanças. Com crianças, você precisa ponderar mais coisas, você precisa se planejar mais, se preparar mais. Então, faça isso antes de tanto planejamento. E deixa eu te falar, é a hora de você estudar, de você fazer mestrado, de você fazer pós, de você fazer doutorado. Porque quando você, mulher, engravidar e tiver filho, você vai ter menos tempo. Então, faz isso antes de engravidar. E o casal precisa se conectar o máximo que ele puder antes de ter crianças. Para não ter mais pra frente, lá pra frente, aquela síndrome do ninho vazio. Que é quando as crianças saem, o casal não se conhece mais. O casal não sabe mais quem é um e o outro. Porque eles estão tão acostumados a ter um terceiro conectando eles, ou no meu caso, 4 pessoas conectando eles não se conhecem mais. Então, como casal, a gente precisa se alinhavar, se conectar o máximo possível para quando chegar o filho, você entender, cara, é uma adição, agora nos tornamos uma família maior, glória a Deus por isso, mas nós dois temos que estar bem para que essa criança e as futuras também estejam bem. Então, invista na dinâmica de casal, fluam bem, conectem-se bem, entendam o que você... isso é uma coisa boa. Planeje, entenda mesmo, isso eu e o Teófilo, a gente conversou até antes de casar, a nossa visão de criação de filhos. É claro que tem que ser uma visão bíblica, né? Mas a gente falou sobre isso, a gente trocou essa ideia, a gente sabia quantos filhos a gente queria ter, porque se ele quisesse ter 17 e eu quisesse ter 2, não ia funcionar, né? Então isso vem antes do casamento, mas aí no casamento vocês já concordaram, já tem o número de filhos certo, vocês estão ali entendendo quando que é. Então essa conexão do casal é super importante, existe uma conexão ainda maior e ainda mais incrível depois que você tem filhos, devo dizer que a gente virou ainda mais legal como casal depois que a gente teve os 4, inclusive. A cada filho a gente foi ficando melhor na nossa dinâmica, mas essa construção do casal, porque depois os filhos vão embora. Então você vai ter mais ou menos aí 20 anos com seus filhos em casa. Depois disso eles vão embora, eles vão fazer faculdade em outro lugar, vão ter outras experiências fora, e você está criando eles para servirem a Deus. E servir a Deus nem sempre vai ser na mesma cidade que você tá. Então se prepare para isso também. Porque vocês vão ter 20 anos com filhos e depois vocês vão passar a vida toda só vocês dois. Então aprendam a se divertir juntos, a gostar da companhia um do outro. E uma dica bem prática, antes de você ter filho, eu fiz uma coisa com meu marido que foi, a gente foi numa baby moon, que é tipo honeymoon, né? A lua de mel. A lua de bebê, que seria, sei lá. Você tem uma última viagem do casal antes de ter filhos. Porque depois de filhos é totalmente diferente. Totalmente diferente. Não é ruim. Não é isso, entenda. É maravilhoso. Pra mim, eu sou mais ainda fã do nosso casamento depois de crianças. Porque a gente ficou muito melhor. A gente cresceu muito mais. Mas é um marco. Tem um antes e um depois. Vocês não vão mais ser aquele casal que fazia as coisas sem pensar numa terceira pessoa. Agora você tem outra pessoa para pensar, ou outras. Então, essa viagem antes meio que sela ali. Tipo a lua de mel quando você casa. É um marco de vida de solteiro para vida de casado. Agora vai ser um marco de vida de casal para vida de pai e mãe. Então é isso. Agora, produção, temos mais uma pergunta? Oi, meu nome é Ana e eu tenho a pergunta aqui da Bianca. Como lidar com as diferenças de personalidade em um casamento? 2 personalidades fortes. Como ser intencional em ser submissa nessa situação? Boa! Eu acho que essa pessoa perguntou porque eu e meu marido temos personalidades um pouco fortes.
bem parecidas, inclusive, mas bem fortes. Então, como lidar com essa... Você vai me relembrando, tá? Porque a primeira parte é como lidar com essas personalidades diferentes. O que a gente tem que entender é que quando a gente... Então, vamos partir do ponto de que você submeteu essa pessoa quando você estava namorando, você submeteu esse relacionamento a pessoas mais sábias, a pessoas mais experientes, que tinham uma voz na sua vida e poderiam falar e opinar, tá? Então, você regou aquilo de oração. Você passou um tempo se dedicando para ver. Então, se era aquilo... Tá aí, chegou no ponto, já foi confirmado por Deus, pelas pessoas que te amam ao seu redor e que são mais maduras que você. Essa é a pessoa. Ok? Então, você entrou num relacionamento com uma pessoa que ama Deus e que foi aprovada por aqueles que te amam também ao seu redor. Não é que... Eu não tô falando aqui que você só vai casar com alguém que todo mundo aprove. Não é isso. Que às vezes tem uma pessoa que não entende, não tá vivendo o que você tá vivendo e ela não consegue entender essa vida nova que você vai ter com essa outra pessoa. Mas o que eu tô falando é de você submeter aos conselhos dos sábios, tá? Então, partindo de todo esse ponto que você já tá num relacionamento legal, bom, ali alinhado. Você tem personalidades diferentes, mas vocês dois querem a mesma coisa. Vocês querem Deus mais do que um ao outro. Então, vocês vão submeter as personalidades de vocês ao tratamento do Espírito Santo. Eu e o Teófilo, quando a gente se casou, a gente queria resolver tudo. Assim, no primeiro ano de casamento, tinha um problema, e aí ele falava, não, a gente tem que resolver isso, e a gente tem que resolver isso. E a gente passava, 1 dia e meio, 2 dias para resolver um problema. Graças a Deus a gente cresce, a gente amadurece. Então, a gente foi passando e pensando assim, não, peraí, o que é algo que eu tenho que resolver? O que foi algo que a gente estava meio estressado, meio irritado no dia, que foi pontual? O que tem uma raiz, de fato, de rebeldia, de independência que a gente precisa lidar? A gente lida com isso, resolve isso e constrói. Então, a gente foi aprendendo a moldar isso. Mas quem mais moldou a cada um de nós foi o Espírito Santo. O Espírito Santo falava comigo, o Espírito Santo falava com o Teófilo. Eu lembro, na nossa lua de mel, a gente brigou. Então, se você brigou na sua lua de mel, acontece. E vai dar tudo certo. A gente brigou e eu chorando no quarto. Senhor, traz ele de volta pra gente resolver. Dramática. Daí ele volta. Aí ele fala pra mim, eu só voltei porque Deus me mandou. Eu falei, glória a Deus, eu casei com um homem de Deus. E aí a gente resolveu ali, ficou tudo bem. Mas assim, eu orei e pedi pra Deus e ele voltou porque ele ouviu a Deus. Então, o homem e a mulher de Deus, eles ouvem a Deus. E isso faz com que as nossas personalidades, elas se encaixem uma na outra e a gente consiga crescer com isso. E é bom ter personalidades diferentes, porque um cresce com o outro. Se os dois forem completamente iguais, talvez não tenha muita adição, mas um complementa o outro nas suas diferenças. E aí o resto da pergunta era o que mesmo? Como ser intencional em ser submissa nessa situação. E como ser intencional. Então, realmente, assim... Eu era bem rebelde. E eu só fui descobrir que eu era muito rebelde quando eu casei. Porque eu achei que eu tinha lidado com isso antes do casamento. Daí eu percebi no casamento que eu não tinha lidado. E eu tinha muita dificuldade de ter uma pessoa que desse uma palavra ali, final. E aí a gente bateu cabeça, né, um pouco, tentei tentar entender. E aí eu fui percebendo, eu não quero... Tudo que eu mais queria na minha vida era um homem que me liderasse. Tudo que eu mais queria na minha vida era um homem que fosse macho. E que falasse, vem aqui que eu dou um jeito, que eu lidero a nossa família, que eu vou dizer pra onde a gente vai. E aí eu percebi, eu tô lutando contra uma coisa que era o que eu sempre quis. Então, na minha personalidade forte... Mesmo nela, tudo que eu sempre quis era um homem que fosse mais forte que eu, que me colocasse no meu lugar, que me desse limites e que me desse a segurança. Quando eu vi que o Teófilo era esse homem mesmo, eu fui aprendendo, gente, eu preciso voltar, eu preciso entrar aqui e trazer esse suporte, esse apoio pro meu marido, porque é aí que eu encontro a verdadeira força do nosso casamento. Quando eu me submeto à missão que foi dada a nós dois como casal, mas ele é o cabeça do lar. Então, eu me submeto ao meu homem e ele vai liderando, ele vai guiando, e eu encontro a segurança dentro disso. Então, é você conversando com o Espírito Santo e pedindo, Espírito Santo, me convence da minha rebeldia, me convence da minha necessidade de independência, me convence da minha necessidade de estar sempre certa, me convence dessa raiz aqui, adâmica, que não sai do meu coração, dessa coisa de Eva, que quis pegar o fruto e dar para Adão. Gente, não, seja o homem que enfia o dedo na goela da mulher e faz ela vomitar aquele fruto, tá bom, gente? Quando ela faz a besteira. Temos audiência aqui. Mas é isso, então eu me submeti a esse processo de estar com meu marido e falar, eu quero, porque eu sempre quis um homem assim. Então eu quero que você me lidere, eu quero que você me guie. E aí eu aprendo que a minha força tá em orar por ele,
para que o Senhor... Eu oro para que o Senhor me transforme, me molde, me mude. E eu oro para que o Senhor molde também o meu marido. E eu não quero que o Senhor corrija o meu marido para ele ser quem eu quero que ele seja. Eu quero que o Senhor toque o meu marido para ele se tornar quem ele deve ser, a imagem de Deus, né? Eu tô pensando aqui e falando. Então, eu oro por isso. E aí eu oro por aquilo que a gente vai viver como família. E quando eu faço isso, eu entendo que o meu marido é o sacerdote, eu entendo que o meu marido é o cabeça e que ele tá trazendo ali a direção. Aí eu me submeto porque eu tenho força, eu tenho voz também no nosso relacionamento. E eu tenho uma troca com ele. Eu sinto isso. O que você acha? Ah, vamos orar então. Aí, conforme você vai sendo essa mulher sábia que está edificando o lar e vai trazendo conselhos, coisas ponderadas para o seu homem, mais ele volta para você para perguntar. Eu lembro que no início, às vezes, eu falava, baby, eu não sei o que eu penso muito... Não sei o que eu penso, não, assim... Não sei, essa pessoa muito bem, tem alguma coisa me cheira errado. Não sei, não tá me descendo. Ele, o que é? Mas me fala, me dá fatos, porque o homem gosta de fatos. Me dá um exemplo. Eu não sei. É assim, aqui, meu sexto dedo tá dizendo que tem alguma coisa de errado não tá certo nessa situação. E aí, no início, ele pedia fatos e eu não conseguia explicar. Era o meu senso profético falando. Só que conforme eu fui com cuidado e com humildade e com compaixão pela pessoa trazendo esse ponto, e todas as vezes que eu trouxe se confirmou, o meu marido olhou e falou assim, eu já entendi que esse sexto sentido dela, na verdade, é o sentido profético, que tá falando com ela sem ter onde pegar. Então, hoje, meu marido fala, o que você acha dessa pessoa? Tô pensando nessa pessoa pra liderança. Aí eu falo, pô, sinto algo legal. Essa pessoa, o que eu percebo é tal e tal coisa que eu acho que não tá lidado. Tá bom, entendi, já entendi. Aí ele vai, aborda, a gente lida, a gente conversa com a pessoa, se a gente percebe uma mudança de comportamento e de atitude e tal, a gente percebe que ela tem um coração ensinável. E aí, às vezes, a pessoa vai para aquele lugar que o Teófilo estava pensando, mas às vezes, quando ele vê, ixi, a pessoa não mudou, ela tá resistente. Então, tô percebendo que talvez a Júlia estava certa em relação, tem algo a mais. E aí a gente vai encontrando nessa dinâmica. Então, eu submeto ao meu marido antes de querer impor para ele. Eu submeto a ele e aí ele ora e ele ouve de Deus. Ele ouve de Deus e aí a gente toma uma decisão em relação àquilo. Então, essas foram as 3 perguntas de hoje, desse episódio de hoje. Se você quiser mandar mais perguntas, manda lá no Instagram e a gente vai pegar mais algumas para responder mais para frente. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse episódio com quem vai ser abençoado. Deus te abençoe e até a próxima.